Vamos falar sobre febre, um assunto que deixa as mamães e os papais de cabelo em pé. É um assunto polêmico. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a febre. Mas o que vem a ser febre? Febre é uma resposta do nosso sistema imunológico que pode ocorrer em diversas situações. O mais comum é quando algum micro-organismo invasor entra aí no nosso corpo. Vírus, bactérias, por exemplo. Em outras situações, pode ocorrer em processos inflamatórios, como uma inflamação de garganta, uma doença autoimune, como lúpus, ou mesmo em uma reação alérgica. E também pode acontecer por questões ambientais relacionadas ao ambiente, uma insolação, uma exposição a temperaturas elevadas. A gente precisa entender que a febre é muito mais nossa amiga do que nossa inimiga. Então temos que ter uma relação um pouco menos, digamos, assustadora ou preocupada com a febre. Temos que ter alguns sinais de alerta em mente, mas temos que ter um pouquinho mais de calma para lidar com ela. A febre, na verdade, está ajudando o organismo ali daquela criança, daquele bebê, a combater a infecção, a combater o problema que foi causado ali naquele momento. E eu vou responder algumas perguntas que são mais comuns no meu consultório para a gente tirar um pouquinho de dúvidas quanto a esse assunto. Vamos lá. Febre alta dá convulsão? Olha só, apesar de a maioria das pessoas achar que a febre mais alta, 39, 39,5, uma febre muito alta, tem que correr para emergência porque pode ter crise convulsiva, não é bem assim que acontece. As crianças que têm um limiar convulsivo, têm uma tendência à crise convulsiva febril, elas vão ter febre com qualquer temperatura, independentemente de ser baixa ou de ser alta. Temperaturas até de 37,8 podem gerar crise convulsiva naquelas crianças suscetíveis. Então, se seu filho ou sua criança não é suscetível, ele pode ter 39, 39,5 de febre, 40, que não vai ter crise convulsiva. Tá? Ela está muito mais associada também à velocidade que essa temperatura sobe, tá? Do que propriamente a temperatura, especificamente a temperatura em si, ok? Quando devo me preocupar com a febre? Normalmente as febres, por conta de micro-organismos, vírus, bactérias, elas duram poucos dias, de 2 a 5 dias, costumam ser mais persistentes no início, 24, 48 horas, e costumam ir baixando e espaçando ao longo desse período. Se isso não acontece, ou mesmo se você começou com um quadro infeccioso sem febre e alguns dias depois a febre começou, né? Isso pode ser um sinal de alerta. Essa febre persistente, mais de 4, 5 dias, sem começar a melhorar, sem começar a espaçar, sem começar a diminuir, e também um processo infeccioso que não tinha febre, não tinha sinais de piora, começou a cursar com febre persistente também, febre de difícil controle. São sinais de alerta com relação à febre especificamente. Por que os médicos normalmente pedem para aguardar 2 ou 3 dias antes de examinar ou de levar à emergência? Porque na maioria das vezes a febre é um sinal muito precoce de uma infecção. Então ela começa primeiro e depois de alguns dias é que surgem novos sintomas. Então ela é muito inespecífica, ela pode acontecer em vários tipos de doença. Não tem como a gente diagnosticar o que está acontecendo no início. Então precisa ter aí pelo menos 48, 72 horas de febre para que surja algum sintoma. Aí vai aparecer uma diarreia, uma tosse, uma falta de ar, alguma coisa vai aparecer aí nos próximos dias que justifique aquela febre, que nos dê uma ideia, né, do diagnóstico correto ali que aquela febre está nos indicando. E por fim, como devemos tratar a febre? Nós tratamos a febre com antitérmicos, são medicações para baixar a febre. Tratamos também com banhos frescos, é mais para dar conforto também à criança ou ao bebê, não usar água fria para dar o banho, é um banho mais fresco, mais para conforto. Deixar aquela criança, aquele bebê com menos agasalho, com menos roupa por cima, mais fresquinho, num ambiente mais fresco, hidratar aquela criança mais, oferecer mais água ao longo do dia, porque a febre aumenta a temperatura corporal e a gente acaba perdendo o líquido pela pele. E procurar sempre a orientação médica do seu pediatra para saber
qual antitérmico usar, porque para cada faixa etária, para cada tipo de paciente, tem uma dosagem específica e uma medicação melhor para aquele paciente individualmente. Conte sempre com a ajuda do seu pediatra. Beijos e até a próxima!